Estamos de volta com o nosso programa Metrópole em Ação aqui pela TV Metrópole. Estamos ao vivo também, nosso canal no YouTube chamado Metrópole em Ação. Dá lá o play no YouTube também. Estamos juntos, tá bom? Olha, gente, hoje agora nós vamos falar sobre essas apostas online, chamadas bets, né? As bets, né? São apostas online que se tornou uma verdadeira febre, né? Uma verdadeira febre, e isso está causando também muitos problemas. Há muito tempo que a gente fala aqui no programa sobre isso, porque estamos preocupados com a repercussão negativa sobre as famílias, sobre o comércio também, sobre a indústria também, porque isso vem causando demissões, vem causando faltas também. Eu vou conversar agora com a auditora fiscal do Tribunal de Contas da Bahia, a Juliana Prates Caminha, que perdeu um familiar por conta das bets. Mas como assim perder um familiar por conta das bets? Vamos saber essa história direitinho. Doutora Juliana Prates, muito bom dia, Juliana. Bom dia. Como é que tá, Marcos? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Juliana, eu estava falando aqui da experiência. Primeiramente, agradecer a você por compartilhar conosco essa dor que foi a sua família de perder um ente querido, o seu irmão, para as bets. Eu pergunto para você contextualizar a história. Eu falei aqui anteriormente, quando eu anunciei exatamente sua entrevista, é que seu irmão também era auditor do Tribunal de Contas, porque vocês passaram um concurso, foi um casal de irmãos que passaram um concurso. Não sei se foi no mesmo concurso, mas foi concurso exatamente para o Tribunal de Contas do TCE, né, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, né? Em que situação você disse que perdeu o seu irmão? Como assim? Perdeu literalmente? Ele faleceu? Como assim? Pois é, em 21 de dezembro, né, de 2025, ele tirou a própria vida e a gente não sabia direito o motivo até encontrar uma carta e o celular dele em casa e entendido que ele tinha gastado todo o salário dele, que ele tinha recebido de dezembro, que a gente recebe férias, 13º, em apenas uma tarde. E ali eu acredito que ele deve ter sido desesperado e disse que a vida dele tinha perdido o sentido e que ele amava muito, né, todos nós, e sabia também do esforço que nós tínhamos feito para ajudá-lo, mas que naquele momento ele já não queria mais estar aqui. E aí, naquele momento em que eu me deparei com aquela carta, porque a gente lutou muito com ele ao longo do ano, porque nós sabíamos que ele já estava dependente, porque ele pedia sempre dinheiro para a gente. Sabíamos que ele também tinha tido um surto psicótico, então a gente precisou tirá-lo de lá do trabalho e interná-lo. Só que a gente não sabia que tinha relação com jogos. E só veio descobrir de fato mesmo tudo quando a gente teve acesso ao celular dele e a carta que ele deixa. Meu irmão, ele passou junto comigo no concurso do Tribunal de Contas daqui da Bahia, né? Nós somos auditores de controle externo. Ele, inclusive, passou na minha frente, estudando muito menos tempo do que eu. Ele passou em 25, eu passei em 33. Ele entrou 6 meses antes de mim. E sempre foi uma pessoa muito cuidadosa com dinheiro. Então, eu sempre brincava, assim, que quando eu queria pedir dinheiro emprestado, eu pedia para meu irmão. E aí, quando ele começa a pedir dinheiro para a família, é quando a gente começa a se atentar ali que tinha alguma coisa errada. E até nesse momento em que a gente começa a tentar ajudá-lo, a gente não conhecia sobre o tema, a gente não sabia nem que o transtorno em jogos se chamava ludopatia, por exemplo. A gente foi descobrir isso depois, inclusive, da sua morte. E aí, no dia que a gente enterrou ele, eu falei, eu já trabalhava com rede social, porque eu também sou mestranda em políticas públicas, e desde o mestrado eu resolvi começar a falar para as pessoas de uma forma mais simples sobre as políticas públicas do nosso país. Já tinha até comentado que no Brasil a gente sempre soube que os jogos eram proibidos e que há muito pouco tempo havia tido essa permissão, e essa permissão não veio junto com uma conscientização social, para a gente entender. Nós não temos a cultura de jogos. Por mais que nós soubéssemos que tinha aquele vizinho que jogasse num bingo ou escondido, era escondido, né? A gente não sabia que poderia jogar. E aí vem essa autorização legal na posse de jogos, nesse jogo que fica 24 horas na nossa lá.
e não veio junto com a consciência social. E como eu, estudiosa de políticas públicas, auditora, sempre gostei muito de pesquisar, não sabia nem, eu imaginei, meu Deus do céu, imagina a nossa sociedade, né? Todos não devem estar sabendo do que está acontecendo. Então, assim, naquele meu primeiro momento, minha vontade era de alertar as pessoas, porque eu estava muito desesperada, assim, sem entender como é que os jogos poderiam levar a essa atitude, porque você tem uma morte financeira primeiro, né, antes de você chegar, de fato, a tirar a sua própria vida. Tanto que a gente descobriu que ele tinha 5 consignados no seu salário e tinha pedido dinheiro para muitas pessoas, que muitas pessoas ligavam para a gente para dizer que ele estava pedindo dinheiro. E aí a gente até imaginava que poderia ser drogas pesadas, que poderia ser outras coisas que não fossem os jogos. Aí eu fiz esse alerta nas redes sociais, e vai fazer 2 meses ontem, que foi dia 23 de dezembro, véspera de Natal. E aí esse alerta que eu fiz viralizou. Chegou a alcançar quase 4 bilhões de pessoas. E a partir desse alerta eu fui percebendo que meu irmão não era só um caso, uma história pessoal minha. Que na verdade meu irmão era mais uma estatística. Meu irmão entrou na compulsão por jogos diante dessa permissão de você poder estar com o celular fazendo um cassino, um tigrinho, um aviator a qualquer momento. E eles são feitos de fato para poder fazer com que você fique dependente deles. Né? Eles têm os melhores desenvolvedores hoje do mundo criando formatos em que neurologicamente você vai ficar ali dependente daquela dopamina que eles vão te entregar. E aí, a partir desse alerta que eu fiz, muitas pessoas do Brasil inteiro vieram falar comigo. Inclusive, graças a Deus, muitos especialistas. E por isso que eu falo que o algoritmo, ele roda também para coisas boas. Porque a partir daí, muitos especialistas vieram falar comigo. Inclusive, uma pós-doutora de Direito do Trabalho, em que ela já tinha escrito esse livro em 2024, chamado Impacto das Apostas Online no Direito do Trabalho, e que ela me disse que naquele momento ela quis divulgar o trabalho dela e que as pessoas não queriam escutar. Né? E que bom que agora eu vinha falando sobre isso, porque a gente precisava de fato ampliar. E naquele momento em que ela escreveu essa tese dela de pós-doutorado, era 2024, e ela já visualizava que os dados do Brasil já eram alarmantes. E os dados que a gente tem hoje é que eles retiram, que nem você começou falando, eles retiram hoje 1 bilhão do varejo, né? Eles não dão emprego, as apostas online, elas não dão emprego, elas não prestam serviço, elas não investem em setores produtivos da cadeia e ainda utilizam de uma propaganda, uma publicidade massiva, em que influenciadores que utilizam plataformas que não são com informações verdadeiras para jogar no seu perfil de rede social, publicar aquilo ali para as pessoas acreditarem que existem ganhos fáceis, rápidos e expressivos dentro dessas plataformas, quando a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que eles perdem muito mais do que eles ganham, e por isso que o lucro deles chegaram a mais de 28 bilhões. Né? Então, assim, os números são muito altos, os números são muito alarmantes. E a partir desse alerta também, eu soube de muitos casos de pessoas que tiraram sua própria vida. Então, assim, eu tive mais de 25 casos sobre esse tema. E só naquele momento. E a todo instante as pessoas, depois que eu divulgar e fazer um trabalho sobre conscientização das apostas online em rede social. Então, conversando com as pessoas, trazendo dados, trazendo as informações que são necessárias, as informações que naquele momento eu e minha família a gente não sabia. A gente não sabia da ludopatia, a gente não sabia que existia hoje uma forma de, apesar de que é recente, né? Já foi dezembro de 2025, de autoexclusão do jogador. A gente pessoas até do próprio sistema já vieram conversar comigo dizendo que a plataforma tem informações para poder identificar o jogador que não é responsável, que é o jogador compulsivo, que é proibido pela legislação, pela lei 14.790 de 2023. Então, assim, a gente tem hoje uma permissão muito grande para algo que causa muito impacto. Então, naquele momento em que a lei foi autorizada, só se pensou em arrecadação. Ninguém se pensou no impacto que isso poderia causar para o nosso país. E muitas vezes eu fico pensando, será que vai ser que nem o cigarro? A gente vai fazer isso que nem o cigarro? Vai precisar chegar, bater na porta do SUS, ter todo esse problema para depois, de fato, ter que resolver?
Então, assim, antes que tudo isso aconteça, eu comecei já essa campanha, né, e esse ativismo da gente ter conscientização uma conscientização pelas apostas online no país. Eu estou conversando aqui com a Juliana Prats, para você conhecer um pouco da vida da Juliana. Ela é auditora de controle externo do Tribunal de Contas, advogada, mestranda em gestão e políticas públicas, com trajetória construída na defesa da boa governança e na efetividade das políticas públicas, e defende a centralidade da saúde pública, da saúde mental no debate público, o enfrentamento responsável à expansão das apostas online no Brasil. Eu quero que você me defina esse enfrentamento responsável às apostas online no Brasil. Porque você sabe que essas apostas online é um movimento internacional, não é? A maior parte dessas empresas que atuam aqui no Brasil de forma ilegal, clandestina, que tem acesso também, o cidadão tem acesso clandestinamente a essas empresas, estão estruturadas no exterior, mas têm acesso ao mercado brasileiro. Então, o que se chama de enfrentamento responsável às apostas online, já que a gente não pode falar mais, eu acho que não há mais viabilidade da gente falar da extinção disso aí, isso é totalmente uma utopia, uma quimera. E o que seria esse enfrentamento responsável, Juliana? Nós começarmos a conversar, nós começarmos a não deixar mais a publicidade ser feita da forma como foi. O Carnaval de Salvador, de Olinda, do Rio de Janeiro, todos foram tomados por publicidade. Então, assim, aqui a gente via muito mais esportes da sorte do que até a próprio carnaval em si. Então, a gente começa a trazer elementos para dentro da sociedade que faz com que a bet ela seja normalizada. E isso não pode acontecer, porque o cigarro começou assim, o cigarro começou com as pessoas fazendo propaganda, inclusive com médicos dentro de hospitais dizendo, pode fumar, fumar faz bem para a saúde. E naquele momento nós não tínhamos conhecimento sobre o que ele poderia ter. Era 1950, 1960, 70. Então, assim, hoje nós estamos em 2026, a gente tem acesso à tecnologia, a gente tem acesso à ciência, a gente já sabe antecipar, muitas vezes, os problemas e os impactos sociais que isso vão causar. Então, a gente precisa começar a pensar, será que a arrecadação, outro fator, a arrecadação só é de 15% sobre o lucro dessas apostas, dessas casas de apostas. Então, assim, 15% é muito pouco, o cigarro tem 70%. Será que esses valores que hoje o Estado recebe serão suficientes para a gente conseguir bancar essas pessoas que virão com esses impactos sociais? Porque a gente já tem uma saída de pessoas do mercado de trabalho expressivos. Hoje, ansiedade e depressão já é o segundo motivo de saída de licença médica dentro do INSS. Então, assim, se as apostas também vierem, porque as pessoas que já têm uma tendência a problemas de saúde mental, elas também já têm uma tendência a ficarem mais viciadas. Será que isso não vai ser um grande problema na nossa sociedade? Então a gente precisa começar a conversar sobre esse tema, porque eles estão conversando sobre a possibilidade de você jogar, mas ninguém está conversando sobre os impactos que isso vai acontecer. Então acredito que a gente precisa começar a falar. Eu quero ser essa voz, se eu puder ser essa voz, né, expandir essa fala. Acho que a gente precisa de projetos de lei, criar políticas públicas como a gente fez com o cigarro, com as drogas. A gente sempre soube, até a gente voltar também a fazer, por exemplo, eu não vi campanhas contra a AIDS no carnaval, mas vi a gente querendo apostar. Então, assim, a gente começou a mudar a forma como a gente tem que incentivar a nossa sociedade. A gente começou a querer que a nossa sociedade jogue, assim, algo que seja, não traz nada para o nosso setor econômico, sabe? Então, assim, a ideia é um pouco essa, assim, vamos começar a pensar qual é a vantagem da gente ter pessoas que estejam jogando. Qual a vantagem social que a gente tem para isso? Então, eu acho que muita gente já começou a pensar sobre isso. Talvez, como é muito rente, né, no país, a possibilidade de apostas, porque na Inglaterra, por exemplo, já tem muitos anos. Então, o inglês ele é acostumado, tem a cultura do jogo. Eles já tratam isso socialmente. A gente não. E agora ainda é diferente, porque você saía para jogar. Agora o jogo tá na sua mão. Você abre e tá lá na sua mão. E muitas vezes não é só a aposta esportiva, porque a aposta esportiva você ainda depende de um terceiro elemento. Mas do lado da aposta esportiva tem o cassino online. E o cassino, ele é completamente feito para poder você perder. Então, assim, ele vai ali lhe seduzindo. Por exemplo, meu irmão, ele conseguiu movimentar 2,5 milhões, mas perdeu 1 milhão. Então, na cabeça dele, ele fazia o quê? Ele ganhava.
né? Porque a plataforma, ela utiliza de inteligência artificial e formatos algorítmicos em que faz com que você acredite que de fato você uma hora vai ganhar, porque você ganha, você não só perde. Ela vai tentando entender como é que é o jogador ali através da inteligência artificial e a depender daquele jogador, se é um jogador mais arriscado e tal, ele vai te seduzindo. Ele tem essa capacidade. Então, assim, a gente está permitindo que algo que é deletério, que a gente sabe que é viciante, entre na nossa sociedade. Então, assim, que a gente permita as apostas esportivas, mas esse tipo de jogo que é algorítmico, a gente tenha restrições, que a gente saiba que o jogador, o compulsivo, por exemplo, ele joga de madrugada, então você proíbe que plataformas funcionem de madrugada. Então a gente vai criando formas para que a gente consiga fazer com que fique difícil, né, jogar, já que a ideia não é nem proibir, já que culturalmente no mundo inteiro, que é o que diz, o mundo inteiro joga. Então a gente precisa conscientizar a população e ainda tem outro dado, o Bolsa Família, 30% é gasto com apostas online. Então, assim, pessoas estão tirando do básico, né, da comida para jogar. E a gente precisa rever vários conceitos sobre essa possibilidade. Então, a ideia da conscientização é exatamente essa. E fica também aqui a orientação também, a observação de que esse é um problema que atinge as mais diversas camadas sociais. Você falou do pessoal do Bolsa Família, mas atinge também pessoas muito esclarecidas. Por exemplo, você ligou a televisão agora, estou conversando com a Juliana Prates, que é auditora do Tribunal de Contas da Bahia. O irmão dela, também auditor no Tribunal de Contas da Bahia, praticou suicídio, tirou a própria vida porque se meteu em jogos, passou mais de ano lá e a família não sabia de absolutamente nada, ele se endividando, pedindo dinheiro emprestado, que é o consignado, através exatamente do seu salário muito alto. Você tem uma ideia, me permita falar aqui, Juliana, um auditor do Tribunal de Contas da Bahia, o salário dele é 30 mil reais, bruto, né? Líquido por volta de 25 mil reais. Ele não recebia mais isso, porque já estava com o salário comprometido já, por conta de empréstimos, e a família não sabia de nada disso, soube depois que ele praticou o suicídio, por causa de uma carta que ele deixou no celular. Olha como é grave essa situação, gente. Olha como é grave. A família tinha uma pessoa dentro de casa, doente, né, com ludopatia, e não sabia. E uma pessoa altamente esclarecida, uma pessoa altamente inteligente, porque a pessoa que passa num concurso público, principalmente para cargos de tribunais, como auditor, tem que ter uma capacidade de raciocínio muito aguçada. Porque o concurso público não é feito para testar o conhecimento, é para derrubar a pessoa mesmo, para derrubar a concorrência. Então, várias cascas de banana, se você não tiver aquele raciocínio aguçado, não é? Você não passa. E ele passou em 25ª posição, uma posição muito boa, e mesmo assim foi vítima dos jogos online, foi vítima dessas bets. Quer dizer, não importa o nível de raciocínio que tem a pessoa, de capacidade intelectual que tem a pessoa pode ser vítima também. Pode ser vítima também. Então, pois não, Juliana? Não, e a minha vontade de falar foi exatamente isso, porque ele dizia que fazia day trade. E aí a gente achava que day trade, mas eu ficava assim, mas como é que você acaba o dinheiro todo fazendo day trade? Então, assim, o nosso desconhecimento era muito grande. Eu queria mostrar exatamente isso, porque as pessoas diziam que só jogava tigrinho e aviator quem não tinha dinheiro. Então, era baixa renda, a classe ali C e D. E eu falava assim, mas se só joga tigrinho essa classe, como é que o celular do meu irmão está tomado por todas essas plataformas? Então, assim, eu quis mostrar que também quem tem uma condição social melhor, também é possível ser viciado em jogo. Então, assim, é esse alerta que a gente precisa ter. Então, imagina quem vive numa dificuldade, numa vulnerabilidade, em que a aposta, às vezes, é só muito prazer. Então, você é tomado, de fato, por esse lugar, por essa ilusão. E a gente precisa começar a conversar sobre isso. Então, a minha vontade foi essa, assim, eu quero que todo mundo saiba quais são as consequências em que as apostas online podem ter com o impacto e a possibilidade de vício que elas podem causar numa pessoa. Ok, Juliana, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns aí pela luta e lamentar aqui a perda do seu irmão. E espero que com esse fato triste, com essa tragédia que aconteceu na sua família, você possa ajudar milhares de outras famílias a evitarem o que aconteceu com a sua, tá bom? Um abraço para você, muito bom dia e muito obrigado. Valeu. Muito obrigada, Marcos. Okay. Um bom dia para todos vocês. Agora deixa eu dar um recadinho.